irmãs dizem, é um dia especial, né? Não só para vocês, mas principalmente para Deus, né? É verdade. Glória a Deus. Eu fico muito feliz assim também, né, meus irmãos, de estar com minha esposa, né? Minhas irmãs, né? E o pastor com a família e todos os irmãos que estão aqui, né, presentes. Sim, minha sogra, ô, esquecer minha sogra não. Jamais. Esquecer minha sogra, uma bênção, de 84 anos, vai chegar a 100 anos aí essa mulher, guerreira, de muita luta, de muita fé e oração. Amém, glória a Deus. Pois é, meus irmãos aqui esta noite, vou começar perguntando aos irmãos, como estão a fé e a oração dos irmãos? Porque a minha, meus irmãos, está forte, glória a Deus, aleluia! Aleluia. A minha pode dizer que está forte, viu, meus irmãos? É independente de cada um a sua fé para chegar no reino do nosso Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a pregação que eu vou passar para os irmãos é sobre mim, olha. Glória a Deus. Uma bênção de Deus, meu irmão. Eu estar aqui é uma vitória. É verdade, Jesus. Obrigada, Senhor. Começando, minhas irmãs, aqui no Salmo. Vou Amém. até decorar, vou abrir a Bíblia, uma bênção, mas para mim chegar no Salmo, eu já sei, minhas irmãs, mas eu quero que Deus, Ele veja essa comunhão que eu tenho com Ele. Aleluia. Essa comunhão especial, minha irmã, é nós e Deus, viu? Aleluia. No Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Aleluia. nem para mim, nem para vocês e suas famílias. E assim, meus irmãos, vamos começar a minha pregação. Minhas irmãs, começou, eu estava trabalhando no meu trabalho. Aí apareceu tipo assim, meus irmãos, para mim trabalhar em outro lugar. Aí eu pensei, né, trabalhar de segunda a sexta. Aí chegou esse emprego, né? Não era para mim, você vê, né? Não era para mim, só que a vez aí com o meu companheiro, que trabalhava nós dois. Aí meu companheiro disse assim: rapaz, vá primeiro. Não chamaram você? 13 anos trabalhando comigo. Glória a Deus, aleluia. Zilmar, o nome dele é Zilmar, chama bombeirinho. Ele disse: homem, vem para mim, mas vá. Você vai, depois eu vou. Então eu vou começar com minha esposa. Tudo eu combino com minha esposa. Glória a Porque Deus. você sabe, a gente, quando a gente casa, é uma união, né? É verdade. Uma aliança que Deus faz. Nós temos uma aliança com Deus e aliança com nossa esposa. Então eu cheguei para ela e falei para ela. Só que o meu amigo muito apressado, rapaz, diga logo, tenha calma. Chegou uma coisa assim boa, de repente eu estava surpresa, né? Trabalhar 7 dias fora de casa, nunca trabalhei. Aí eu, não, fala para minha esposa. Eu liguei para ela assim, não, quando chegar em casa nós conversamos. Opa, vamos ter a calma, eu disse, vamos ter que ser logo, eu quero saber se é ligeiro isso. Ixi, mas uma coisa rápida assim, como é que a gente deve? Aí ele disse, não, já que eu estou trabalhando, tem 2 amigos da gente, está desempregado. Vamos deixar para eles? Aí ele disse assim, tudo bem. Aí eu cheguei para minha esposa, comecei para você ver, minha irmã, 2015 já estava assim um período muito ruim de emprego. Eu estava 2 em 2 meses para um lado, um emprego para outro. E esse emprego veio, era 3 anos de contrato. Mas não, Deus, já que meus amigos estão desempregados, vou deixar para eles. Só, minha irmã, quando o propósito, a bênção é para nós, ela volta. É verdade. Ela volta mesmo. E quando você recebe
a pessoa que está precisando do seu próximo, Deus, Ele vê. É verdade. Como Deus viu mesmo. Os meninos foram para lá, não tinha experiência nesse trabalho, como eu já tinha meu amigo, eu deixei passar 6 meses. Quando foi 6 meses, aí presa lá, e o amigo meu disse, os meninos lá não estão dando certo. E lá é um serviço de confiança. Os meninos lá também é de confiança, só que eles não estão se adaptando ao trabalho. Não vai dar certo. E aí, você quer ir? Opa, ixi, a bênção voltou. A bênção voltou, pastor. Aleluia. Voltou, viu? Quando voltou a segunda vez, meu irmão, eu falei para minha esposa, ela disse, meu filho, arrume a bolsa e vá. Olha, aí eu fui, pastor. Aí eu fui, meu irmão, minha irmã. Já era o começo do processo. Vai chegar o propósito. É verdade. Passei, meus irmãos, 2016 a 2023. Quando começou, meus 3 irmãos, anos. era uma bênção de Deus, né? Só que lá, meus irmãos, era um trabalho movimentado, tinha muita gente lá, né? Aí só que tem um bloqueio lá, o trabalho diminuiu, porque lá era uma basezinha com nada de conta, passava 7 dias lá, 24 horas lá. Quando dava 5 horas da tarde, só era eu e Deus. Quando aparecesse lá, que era uma base de abastecimento de água. De 7 da manhã às 5 horas a gente abastecia água em Areia Branca, essa cidade, meus irmãos. Aí eu ficava lá, 7 dias, 24 horas. Por que 24 horas, meus irmãos? Porque à noite chegavam os navios para ir abastecer. Aí a gente tinha que ficar lá, a hora de chegar às 10 horas da noite, ele saía chegava de 10, saía de 5 da manhã, gente lá acordado, tinha que estar novamente acordado para quando chegar os carros, para abastecer a água, para seguir. Era um serviço bom, meus irmãos, eu agradeci a Deus, eu achava bom, né? Só, meu irmão, que agravou um momento. Por quê? Aquele movimento, meus irmãos, acabou. Só que aí, meus irmãos, vem a parte boa e vem a parte ruim para mim. Afetou em que, meus irmãos? Afetou no meu psicológico, veio afetar lá no meu trabalho e quando eu chegar em casa com a minha família. Por que, meus irmãos? Como diz, mente vazia é a oficina do inimigo. E é verdade, meus irmãos. Eu passei por um processo muito ruim da minha vida. Aleluia, Jesus. Mas, meus irmãos, não veio o processo para chegar ao propósito, né? Mas aí eu consegui, meus irmãos. Mas por quê? Primeiramente Deus, segundo com minha esposa e minha família. Aleluia. Veio a tempestade, meus irmãos, mas o barco balançou, mas Deus estava lá comigo. Aleluia. Até o pastor com a família dele e a família da minha ex-esposa tinha para contar. Ele chegava lá em casa e dizia: meu irmão, você não murmura por nada, né, pastor? É, missionário, você não murmura. Passei muito meses, meus irmãos. E voltando, deixa eu voltar. Voltando, meus irmãos, e afetou o meu psicológico. Por quê, meus irmãos? Eu estava vendo coisas que não era verdade. Lá tinha algumas casas e era cheia de mato. Aí lá eu estava vendo um negócio clareando, né? Eu fala, Jesus, o que é aquilo? É um carro? Tem alguém pastorando? Aí eu chegava e dizia a minha esposa, né? Minha esposa, homem, é besteira, homem, isso é coisa da sua mente. Aí eu cheguei e falei para minhas irmãs: não me deixe de brincadeira, é brincadeira sua. Cheguei para meu pai, aí meu pai é uma benção. Depois vai vir aqui, vou trazer meu pai, é uma benção. Aí minha esposa chamou eles três e disse: pastor,
Porque ele está criando coisas na mente dele. O que ele disser, você não apoia, não. Ele está com umas conversas estranhas. E pior, meus irmãos, que estava afetando minha família, principalmente minha esposa. Eu chegava com umas conversas estranhas. Homem, querido, da sua mente, homem. Deixa de conversa. Aí, meus irmãos, está afetando até o psicológico dela. Ela não estava bem. Ela chegou para mim, meus irmãos, e disse: eu vou jogar um balde. Ela chegou, não estou aguentando mais. Olha, meu irmão, o que eu estava lá no meu trabalho estava afetando a minha família. A mulher que estava segurando a minha mão, com o meu mente de Deus, segundo ela, todos os dias ali. Meus irmãos, a batalha é grande, meus irmãos. 21 anos, mais de 21 anos de casado, bem 7 de namoro, 8, olha, meus irmãos, já quase 30 anos, uma mulher dessa, eu acho que eu presto alguma coisa. Eu vou segurar nele, vou segurar na mão dele. E segurou, minha irmã. Segurou até hoje, glória a Deus, aleluia. E voltando de novo, minha irmã, lá pro meu trabalho, aí ela disse: homem, olha direitinho, você vai lá para tirar dúvida, pastor. Você vai lá olhar. Eu digo: não tem jeito de me pastorando lá. Minhas irmãs, vocês vão achar graça. Quando eu cheguei, ela disse: o que era? Dona Fátima, uma lata, uma lata, eu pensando que era um carro. Toda vida que eu chegar lá, o inimigo, dona Fátima, trabalhando na minha mente. Olha, aí minha esposa estava com você quando eu chegava, dona Madalena, irmã abençoada. Ela disse: meu filho, quando chegar lá, você faça, sabe o que, irmã? Você pega uma vassoura e vai varrer. Fui seguir o conselho dela, mas primeiramente ela disse: olha aqui, minha irmã, oração e fé. Primeiramente ela disse: é isso aqui, meu irmão, foi a salvação do nosso Deus. Eu contando aqui a minha vitória. Aleluia. Então na vida, quando eu chegava lá, ficava cantando, pegava a vassoura e e na palavra de Deus. Meu irmão, olha aqui, é meu pensamento maligno e mal. Sumiu, meu irmão. E quando eu chegava na casa do Senhor, aqui o pastor missionário, minha esposa, a filha deles, Lara, uma bênção de Deus, ele me convidava. Mas eu, coração duro, mas não tem coração duro para Deus, não, meu irmão. Ele amolece o coração do homem. Pastor me chamava, não, pastor, falta bênção, né, pastor? Então, que deixa eu cair nessa lenga, meu irmão. Foi 8 anos que eu passei 7 anos lá no meu trabalho, só que eu vinha frequentando mais minha esposa. Ela me chamava: vamos, e sempre vinha. Aí, glória a Deus, aleluia, fui seguindo e Deus trabalhando na nossa vida. No ano 2024, eu estava no Canto do Amaro, 31 de 2024, pastor. Eu cheguei em casa, está aí minha esposa de testemunho e minha sogra. Eu vesti uma camisa assim, manga longa e uma calça, fui lá para fora. De minha filha, eu aceitei Jesus. Ela disse: é o que, homem? Você está brincando? Eu estou brincando, não. Eu aceitei Jesus. Só falta eu ir e vou confessar ao nosso Deus, perante aos homens e a Deus. Foi desse jeito, pastor. Quando entrou 2025, eu vim aqui e eu disse: pastor, até minhas irmãs, disse: meu irmão, você vai congregar na minha congregação? Tem coisa de prova. Eu disse: minha irmã, eu fiz o voto com Deus. Quando eu fosse aceitar o nosso Deus, eu falei para o meu pastor Francisco, a missionária Silvaneide, que eu ia me congregar como eu estou. Glória a Deus, aleluia. Foi. Isso aqui foi um processo, pastor, para chegar aqui, meu irmão.
o nosso Deus, que é grande. É por isso, meus irmãos, muitos ficam pelo meio do caminho, porque pensa que a palavra de Deus é brincadeira. É não, meus irmãos. Se Deus querer envergonhar qualquer um aqui no público, Ele envergonha, meu irmão. Ele envergonha. Não é porque qualquer um que vier aqui falar a palavra de Deus, tem que ter comunhão com Deus. Se não tiver, Deus envergonha. Eu vou já dizer uma a vocês. Assim que eu comecei, um irmão, nunca mais acontece isso comigo. E se eu disser aqui um pastor missionário, um irmão meu doente me convidou para um culto acampal. Aí, olha o que Deus faz, meus irmãos. Eu peguei, orei só um hinozinho da harpa, olha. E ganhei, porque eu não sabia outros, né? Aí eu orei só um, diga aí o que aconteceu. Diga aí o que aconteceu. Foi lá uma senhorazinha e cantou um hino que eu já não tinha. Aí não fala, Deus me vergonha. Eu digo, Deus nunca mais faz isso comigo. Agora eu canto aqui. Até uns aqui eu já dia uma Fátima cantou, mas eu já tinha cantado outro mais na frente. Não cantou o que eu ia cantar, eu já tinha cantado outro, viu, dona Fátima? Deus prepara a gente, viu, dona Fátima? Pois é, meus irmãos, aí sim, meus irmãos, aí eu sobre o testemunho, aí minha esposa dizia, homem, pare disso, homem. Isso é coisa da sua mente. Foi mesmo, irmão. Depois, glória a Deus, eu não tinha palavra de Deus que está aqui, meu pastor. Está aqui, meu pastor. É um alimento espiritual. Quando eu deixei Deus trabalhar em todas as áreas da minha vida, meus irmãos, uma coisa maravilhosa. Meu irmão, de 2023 para cá, totalmente diferente na minha vida, meus irmãos. Coisas maravilhosas, bênçãos. E Deus tem mais, meu irmão. Você está no caminho certo. Esse caminho aqui do nosso Deus não tem outro não. Se é porque eu testemunho. Pastor, eu posso falar uma coisa? Meus irmãos, era não ter contado no começo, aqui é tanta coisa boa. Mas aí, meus irmãos, antes de eu aceitar o nosso Deus, eu vivia, meu irmão, o meu companheiro era meu menininho Davi, nas igrejas católicas, meu irmão, não é crítica não, mas eu digo, não, minha esposa, ela nunca gostou, porque ela foi criada com a mãe dela, Amélia, sempre na igreja evangélica. Aí ela não ia. Por quê, meu irmão? Porque minha mãe era da religião de Maria, muito devota mesmo. Mas antes dela ser da religião de Maria, eu não sabia, ela tinha esse testemunho de Jeová. Muitos anos, viu, pastor? Mas aí, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, ela está descansando com o nosso Pai, porque antes dela ir para o descanso dela com o nosso Pai, ela aceitou o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia, ela aceitou. E ela e nosso Deus está muito feliz pelos filhos dela. Aleluia. Estão muito felizes. Quando eu penso dela, eu me emociono. Não é isso mesmo. Porque, meus irmãos, quando eu estava lá no meu trabalho, fui muito humilhado também. E aí, meus irmãos, eu pensava muito nela. Porque depois, antes da minha esposa, a pessoa que eu sempre confiava era ela.
Aí a pessoa sente, né, meu irmão? E nisso, meu irmão, essa minha pregação, eu fui para o médico, olha, meu irmão. Então, tanto eu ainda fui para psicóloga. Aí chegou lá e ela conversou comigo. Aí minha esposa contou a história também. Aí a psicóloga disse: é a mãe dele também, sente muita falta. Eu era muito pegado à minha mãe, tanto eu como minhas duas irmãs, muito pegado. Meu pai, graças a Deus, nós temos uma amizade de pai para filho muito boa, nós quatro, que a família diminuiu, mas cresceu através da minha esposa, o marido dela e os filhos, né, que nós temos. Eu tenho esse menino, tem um de 21 anos, o coração dele está duro, mas Deus vai amolecer, do jeito que amoleceu o meu. Ele está aparecendo aqui, em nome de Jesus. Eu creio no nosso Deus. Pois foi, meus irmãos. Tem coisas na nossa vida que a gente passamos, do jeito de José, né, meu irmão? Puxando para a vida. E José passou pelo processo para chegar ao propósito. É verdade. José, ele para chegar, meus irmãos, ele foi traído, né? Meus irmãos, nessa minha caminhada, porque assim, meus irmãos, para a traição e o propósito andam juntos. Traição e propósito. Na minha vida eu tive muito isso, meu irmão, também. Mas eu nunca levei para o lado vingativo. Jamais. Nunca levei. Sempre eu entreguei a Deus. Sempre entreguei a Deus. É por isso, meus irmãos, que eu sou feliz. Glória a Deus, aleluia. Por que, meus irmãos? Eu tenho uma família maravilhosa, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E o bem sempre vence o mal. É verdade. O bem. E a gente estando do lado do nosso Deus, como diz, olha, é melhor você mexer com enxame de abelha que você mexer com o Filho de Deus. Olha aí, meu irmão. Que proteção de vida, comunhão que nós temos com o nosso Deus. Eu posso falar, meus irmãos, que eu sou testemunha. Sou testemunha, meus irmãos, que eu já passei poucas e boas. Mas, glória a Deus, eu não fiz como a mulher de Ló. Não olhei para trás. Aleluia. Por quê? Se eu tivesse olhado, eu não estaria aqui. Eu tinha me virado na estátua de sal. Aleluia. Só que Deus disse: siga, meu filho, para a frente. Como tem no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 a tua direita. Aleluia. Como é que eu vou ser atingido? Que eu estou com a proteção divina do Espírito Santo nosso. Aleluia. Com a minha comunhão, todos os dias que eu estou orando, meus irmãos, por mim, minha família, os irmãos que estão aqui, até para quem eu não conheço, vizinhos e outras pessoas. É como meus irmãos, o homem olha por fora de nós, mas Deus olha para o nosso coração. Aleluia. Deus olha para o nosso coração. Meus irmãos, você não sabe como nós somos caluniados quando nós estamos caminhando na palavra de Deus. Mas nós vamos ligar, meus irmãos, negativo. Nós vamos orar por nós, pelas pessoas que desejam o nosso mal. É verdade. Que Deus sabe que nós não desejamos o mal do próximo. Jamais. Eu nunca desejei. E agora, meu Senhor, na presença do Senhor. E o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor sabe cada batalha
eu já passei. Não só eu, quantos irmãos aqui não já passou. Mas Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, meu irmão. Adiante dos olhos do homem possa ser, diante do médico, diante do juiz, a sua causa, mas o nosso Deus, para Ele nada é possível. Está aqui eu, meu irmão, está aqui minha irmã. Quantas vezes eu orei por ela? Ela passou, meu irmão, pelo processo. Poderia não estar aqui, mas olha, o nosso papai disse: não, minha filha, você não vai, e você tem a casa minha para trabalhar. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela trabalha, meu irmão, bem. Glória a Deus. O meu cunhado não pode vir com a bênção para ir, que está na casa do Senhor também. Mas Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que elas vieram, minhas irmãs. Eu fico muito feliz. Mais feliz fica Deus, minhas irmãs. Você está aqui presente. Uma missionária disse: ele começou agora. Ela disse: mas Deus, você está preparado, meu filho? Aleluia. Sempre quando eu tinha uma oportunidadezinha aqui que Deus deu ao pastor para me chamar, eu dava a minha paz assim. Deus me preparando. Prepara, varão. Varão. Tem muita gente que não valoriza ser um diamante. Quem está perto de você, meu irmão, você é luz. Onde eu chego, meu irmão, minha irmã, a luz de Deus já está comigo. Aleluia. E quem está perto de mim se sente feliz. Glória a Deus. Porque eu trago paz, trago alegria. É isso que nós deveremos fazer. O amor de Deus diz: não, o amor de Deus está frio. Não é amor de Deus, não, meu irmão. É do ser humano que não procura o nosso Deus. Deus está todo tempo ali, me esperando. É o ser humano: não, deixa para mais tarde. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu sou testemunha. Meu pastor Francisco me chamava: venha, meu irmão, aceita Jesus. Deixa para depois, não, meu irmão. Você está perdendo, e é verdade, meu irmão. Você está perdendo, meu filho. Quantas vezes, meu filho, eu dei livramento a você, meu filho, e você não vem a mim. Eu te vou a ti. Vem a mim na casa do Senhor, meu irmão. E Deus vai abençoar, meu irmão, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da retaguarda, meu irmão. Que essa palavra chegue na casa de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Quanto livramento Deus me deu na minha vida, meus irmãos. E acidente, até de bala perdida, que eu cheguei aí a ambiente, cilada, armadilha. Aí por que não conseguiu Deus desse, meu irmão? Que deu até o filho dele por mim, por nós todos. É um pouquinho que a gente temos o tempo de levar a palavra ao próximo, mas não levar o tempo que quer escutar. Aí nós falamos. Meu trabalho, meus irmãos, pode ir cada um de vocês lá no meu trabalho para saber como é. As pessoas dizem assim: rapaz, você parece aqui que trabalha 5 anos, você chega assim, conversa, dá palavra. Aí diz logo: rapaz, você é evangélico? Nem me conhece. Um pastor disse. Mas eu chego no ambiente, eu estava num banco, dia desse, para pagar, viu, meu irmão? Conta. Não, vai receber não, para pagar. Aí quando eu cheguei
comigo. Aí disse assim: você é irmão? Eu disse: por que, meu irmão? É que você tem a luz. Olha. Foi. O Senhor nem conhece esse homem. O nome dele me lembra. Vai lá no nosso modelo do Antônio. Então fala até o comportamento da gente. As pessoas veem. As pessoas veem. O cara lá sentadinho, quando chegou, tá com ele passando. O homem sentado e disse: mas será, mas por quê? Porque, meu irmão, a gente tem a luz. Aí pelo comportamento, para honrar a gente, não precisa ser o homem. Deus honra a gente. Se a gente for aguardar o homem honrar a gente, meu irmão. Eu vou botando para a minha pregação, meus irmãos. Eu passei, meus irmãos, eu saí lá onde eu trabalho. Lá fechou, até hoje fechou. Está fechado lá. Meus irmãos, aí nós vamos saber quem é amigo. Pastor, quem é amigo? Dá para contar nas minhas mãos. Promessa. Como diz, promessa da igreja católica. Promessa. Promessa, meus irmãos, teve muitas. Ixi. Meu irmão fez um negócio meio para mim estar nem aqui, meus irmãos. Para mim estar com um remédio. Eu estar no doidão. Doidão mesmo. Doido. E chega alguém aí e vai dizer: o que foi que aconteceu com você? Aí ele vai perguntar: ele está doido. Por que está doido? Foi trabalhar no campo longe e vem lá doido. Doido. Sai de casa, eu estou doido. Como é que pode, meus irmãos? Acabar bom e trabalhar e arrumar uma doença? Como é, meus irmãos? E assim minha esposa deu conceito. Homem pare disso. De certo ponto, eu digo: será que eu estou doido? Pastor, foi daqui para Deus, ele está permitido, meu Senhor. Eu cheguei para mim mesmo e disse: rapaz, minha esposa, eu estou doido. Será que eu estou doido, gente? Foi daqui para Jesus, dona Flávia. Eu olhei para mim e disse: Jesus. Mas por quê? Meus irmãos, quando eu andava na cidade, quando eu chegava cedinha, aí eu dei pro carro, sabe, meu marido? Aí minha esposa, aí quando eu vi uma placa na Serra do Mel, eu falo, mulher, tem alguém me perseguindo. Ela dizia: pare de homem, eu vou dar mais você mais não. Ela tem prova, eu vou dar mais você mais não. Depois de ver o caralho. Até era vizinho, meu menino dizer: mamãe, papai tá estranho. Mamãe, papai tá estranho. Aí eu olhava para mim e disse: rapaz, será que eu estou doido? E aí? Aí, irmã, está aqui, ó. Está aqui, pastor. Palavra de Deus, escrita pelos profetas. Eu digo essa aqui, meu irmão, brincando, mas foi verdade, uma coisa séria. Para mim não estar aqui, contando nessa pregação. Sério mesmo, eu poderia já ter morrido, dona Flávia, poderia ter morrido. A senhora acredita, dona Flávia? O emprego que eu ia ganhar meu alimento, né, minha irmã? Né, minha irmã? Ela disse: não, está afetando você, peça para sair. Eu não peço nada. Ainda vou ficar desempregado? Aí disse: é melhor você ficar desempregado que ficar doido. Aí eu digo: eu me aposento. Aí eu me aposento. Ela disse: agora pô, tem uma cuidar dos doidos. O remédio, um dia você só para comprar remédio. Não dá não, meu filho. Saia de lá. Mas Deus é tão maravilhoso, glória a Deus. Não precisou eu pedir. Quando eu entrei de férias, o meu parceiro tirou férias também. Aí o cara da empresa acabou e fechou. Não, vamos trabalhar, né, pastor? Fechou. Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente.
irmãos, graças a Deus, às vezes as pessoas julgam nós. Não julgue como no livro, não. Julga pela capa. Sabia, não? Julga a gente pela aparência. Mas Deus não, Deus julga pelo coração. Eu já, graças a Deus, pastor, 21 anos trabalhando assim. Graças a Deus, o pouco que Deus me deu, com honestidade, deu para sustentar minha esposa. E come bem, viu, menino? Glória a Deus, come bem, você vê pelo. Come bem, glória a Deus. Eu digo, olha, pode vir uma mulher de ouro. Eu nunca troquei ela, não troco agora. Né? Não troco ela. Deus sabe. Deus sabe. E aí, meus irmãos, quando Eu vou mandar para vocês, você manda para eu mim. fiquei desempregado, segui as parcelinhas, pastor. 5 meses eu dou a minha filha. Tá acabando. E aí? Ele vai trabalhar. Vai trabalhar, meu filho. Se o homem tem uma mulher, o homem tem que sustentar. E ainda com a boca, come uma vez. O Davi come igual o leãozinho. E o Felipe, Felipe é o maior, grande, come que só também. Aí, meus irmãos, Deus, no processozinho, né? Achou a proposta. Aí, eu arrumei um empregozinho, pastor, que aparecesse, eu trabalhava. Eu trabalhei 13 anos de encanador, sem fazer umas besteirinhas, sempre aparecia. E aí, uma filha de Deus falou com minha irmã, o nome dela é Sandy. Olha, uma mulherzinha está precisando de um rapazinho para trabalhar. Você vai? Eu vou, meu irmão. Estou em casa sem fazer nada. E assim, vizinho, o Galpão São Paulo. Não, lá, vizinha dessa, o Galpão São Paulo. Aí fui, meu irmão, eu acostumado a trabalhar com capacete, bota, luva, tudo direitinho, óculos. Quando cheguei lá, o cara era soldão. Bicho, soldão na minha cabeça. Ai. Cheguei dizendo à minha esposa, não, lá não dá certo não, solda na minha cabeça, de todo canto. Aí ela disse, vou arrumar um capacete. Diga aí, irmão. Levanta o capacete da... Pronto, levei o capacete. Bota aqui. Ah, minha irmã, parte melhor, Deus é bom. O pastor foi lá em casa e disse, está precisando de uma bota? Vou dar uma bota. Foi não, minha irmã? Me deu uma bota, minha irmã, de presente, ó. Ele me deu para mim trabalhar. Foi, minha casa. Cheguei lá, você vê, Deus trabalhando, minha irmã, Deus trabalhando. Passei 15 dias lá. Telefonema, uma mulher, não, a sobrinha de Ana Maria, Tayane, viu um negócio lá de um aplicativo, ei, não dá certo não. Aí minha esposa, graças a Deus, tem muita fé também, pai. Essa mulher é mulher de Deus, Deus vai trabalhar, aos pés do Senhor. Vai, tá bem pertinho. Aí, meus irmãos, aí eu fui fazer entrevista. Eu disse, a mulher, eu estou trabalhando, se aparecer alguma coisa, eu vou. Aí apareceu, estava ligando lá para terra, mais 5 estrelas. Cheguei lá, o cara disse, você trabalha onde? Eu trabalhei isso. Opa, pai, fica aguardando a ligação. O caba ligou. O caba ligou, eita, mas como é bom, Deus é fiel. Quando o homem ligou, estava lá, estava o pastor e a missionária lá em casa. Chega a minha emocionei, meu irmão. Chorei. Foi não, irmão? Eu chorei quando disse. Eu já tinha parado muitos meses. Eu me emocionei, irmão. Porque você não sabe o que é um pai de família parado. É ruim. Para quem tem responsabilidade com a família. Aí, meu irmão, fui trabalhar, sabe onde? Na refinaria de Macau. Você vê, quando o homem tem responsabilidade, ele ia na segunda e voltava na sexta. Passava a semana lá, voltava na sexta de tarde. Aí, trabalhei 5 meses.
Aí acabou. Ô Jesus, acabou. Aí tem uma mulherzinha lá, né? Até que segurança. Ela disse assim: meu filho, quando vocês aí tudo saírem, podem me procurar. Homem, quando eu saí, aí saí nas empresas, meus irmãos. Então, currículo, fui na EBS, Preste, RCS, PECOM, meus irmãos. Aí surgiu na minha mente: mas aquela mulherzinha disse que eu ligasse para ela. Eu disse para minha esposa: homem, vou lá ligar para aquela mulher. Aquela mulher é coisada. Não acho que não dá certo, não. Não me ligue, meu filho. Não sei, né? Tem palavra, irmão. Deus tocou no coração da mulher. O nome dela é Valesca. Ela disse assim: meu filho, leva o currículo. Oh, meu Deus. Como é que eu estou na frente trabalhando? E minha fé é forte. E a oração de Deus, tão maravilhosa. Quando eu cheguei lá, ali no Posto Brasil, perto do Ouro Negro ali, posto. Olinda, não posto Olinda. Me lembro 1 ano e poucos atrás, quando eu cheguei lá, aí ela disse: muito bem, você veio? Claro que eu prezado, né? Jovem. Ela disse: olha, veio entrevista aí com um rapaz aí. Ela veio, pastor. Era uma vaga para dois. É cavalheiro e outro rapaz de lá. Para você ver como Deus trabalha na nossa vida. E o outro rapazinho que estava lá, aí o rapaz ficou, ficou 2 vagas para nós dois. Entrou logo os outros. Ia ser 1 para 2. O que ela disse? 1 para 2. Aí o cara da entrevista disse assim: nunca fiz a entrevista dela. É de Deus. Um cara faz a entrevista, pronto. Eu sou o entrevistador. Aí você e eu. Eu dizer: você vai. Nunca fiz. Mas é de Deus. É de Deus. Aí o cara foi dizendo assim: desanimado, você não dá certo não. Você não aguenta não. Como eu? Você não aguenta o serviço não. Não me dê uma chance. O cara doido para trabalhar. Paulo? O cara doido para trabalhar. Não me dê uma chance, homem. Você não aguenta não. E você? Vão comigo. Você não aguenta não. Vão comigo. Você não aguenta não. Vamos ter a oportunidade, meu. Eu quando aqui, vamos ver. Daí eu fiquei e o outro rapaz saiu. Ainda trabalhou, sabe? Mas saiu. Mas quando eu cheguei lá, Deus é tão bom. Uma conhecida, minha irmã, Emanuela. Quando eu cheguei, quando ela me viu, eu disse: você, meu irmão. Ela é irmã também, Cristian de Areia Branca, Emanuela, uma vez também. Ela, você está contratado. Olha aí. Já está contratado já. Deus é bom mesmo. Deus é maravilhoso na vida da gente. Ele tem surpresa, meu irmão. E eu sinto a presença do nosso Senhor aqui. Oh, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Senhor de Deus, meu Espírito Santo, aqui conosco nesta noite. Aí, meus irmãos, aí trabalhei esse tempo. Glória a Deus, aleluia. É uma escala boa. E agora, como vocês veem que eu e minha família não estamos aqui todos os cultos, porque agora eu trabalho 4 dias e folgo. Então já folguei hoje, aí amanhã já pego sábado, domingo, segunda e terça. Aí, irmão, eu queria estar aqui todos os cultos presentes. Eu estou orando a Deus, acho que Deus abriu a porta. Quem sabe, Deus já está trabalhando. Surpresinha. Eu já fui lá e Deus já está trabalhando. Meu filho, você me entregou na minha mão. Se você entregou, fique em silêncio. E a minha surpresa, ela chega, meu irmão. Como chega na minha vida, chega na tua, nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar uma palavrinha aqui. Aqui, meus irmãos. Aqui, meus irmãos. Deixar uma palavrinha aqui, encerrando. Isaías 54, versículo
capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu, confundarás. Nossa, filho, condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a tua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Meu irmão, glória a Deus, aleluia. Aqui, meu irmão, a língua que levantará contra ti, Deus já está no comando, sempre, meu irmão. Quando nós estamos caminhando na palavra do Senhor, eu garanto a você, meu irmão, minha irmã, nós não perderemos nada. Aleluia. Nós só fazemos ganhar. Eu digo a você que eu sou testemunha. Estou aqui, glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz. A minha irmã, a Fernanda, ela diz assim: você vai tremer. Minha irmã, eu não tremi, fiquei emocionado quando eu falei na nossa mãe. Aleluia. Mas por que, minha irmã? Porque Deus prepara nós. É verdade. Quando Deus prepara, escolhe nós, meu irmão, nada, meu irmão, nada, nem o mal nos atinge, Aleluia. porque Deus é fiel. E Deus é tão fiel na nossa família. A família da gente é pequena, mas glória a Deus é unida. Nossa, e a minha que eu já entrei no pastor, né? Ficou grande. E é assim, pastor, a gente não, nem o nosso Deus, meu irmão, agradou a todos. Quem somos nós, meus irmãos, pequeninos para agradar? Mas aí, meus irmãos, eu oro a Deus por todos e todas que caminham nessa caminhada da gente. É difícil, meu irmão? É difícil. O cara dizer que é fácil, está mentindo. É difícil caminhar. Mas eu caminho. Não desiste, que muitos ficaram pelo meio do caminho, meus irmãos, porque não quer trilhar o caminho de Deus. Deus é para aqueles que são instruídos, família, como nós estamos aqui caminhando. Meus irmãos, a gente pode estar fraco um dia. Está palavra, meu irmão. Você se alimenta do Espírito. Não é todo dia que a gente está sorridente, não. Não. Às vezes a gente está triste com alguma coisa, que a gente é um robô. No robô a gente pode ir vai para um lado, vai para outro. Nós somos seres humanos. Até eu e minha esposa, às vezes a pessoa não pode. Opa, se ela está assim, eu estou assim, tem que ter paciência. Temos que ter paciência. Paciência em tudo. É o que a gente conseguimos caminhar na nossa vida. Paciência. Deus disse: tenha paciência e cale-te. Você me entregou na minha mão? E eu vou, meu irmão, terminando muito feliz de estar aqui na casa do Senhor com vocês. É uma bênção, não tem preço, meus irmãos, estar na casa do Senhor, aqui num culto maravilhoso. Como minha irmã disse, você não vai esquecer, meu irmão, meu irmão, e vai ter outras pregações. Tem tantos testemunhos, tem muitos, mas aí nós vamos guardando na hora certa, porque assim a gente fica, o ser humano é ansioso. Meus irmãos, tem aquele tempinho para a gente aguardar, porque é tudo no tempo de Deus. Quando a gente tem aquela paciência de esperar por nosso Deus, tudo chega na hora certa. E na hora de Deus é uma coisa maravilhosa. Eu digo a vocês, é maravilhoso. Quando eu tive paciência de esperar,
só bênção, meu irmão. É só bênção. E tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida. E eu vou, meus irmãos, agradecendo a Deus por esse momento.